A paz do Senhor Jesus a todos. Na próxima segunda, daremos continuidade ao livro de Salmos com a lição 12, Quanto amo a tua palavra. E o tema da nossa primeira devocional da semana é Um caminho de sabedoria, cujo texto base encontra-se no livro de Salmos 1, versos 2 e 3, que diz: Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amados, esse salmo, cujo título dessa devocional fala a respeito de um caminho de sabedoria. Os salmos são uma fonte rica de inspiração e orientação espiritual para os cristãos de todos os tempos. O Salmo 1 nos apresenta um retrato vivido de um caminho de sabedoria que os seguidores de Deus são chamados a trilhar. Este livro é uma coleção de cânticos e orações que expressam a fé, a esperança, o louvor e a angústia do povo de Deus ao longo da história. Os salmos, eles nos ensinam a adorar a Deus em todas as circunstâncias, a confiar na sua bondade, no seu poder, a pedir socorro e agradecer as suas bênçãos. Os salmos também nos revelam o caráter de Deus, que é santo, justo, amoroso, fiel e misericordioso. E um dos temas centrais do livro de Salmos é a sabedoria, que é o conhecimento prático de como viver de acordo com a vontade de Deus. A sabedoria não é apenas uma questão de inteligência ou de informação, mas de obediência e de relacionamento com o nosso Senhor. A sabedoria, amados, nos ensina, nos ajuda a discernir o bem do mal, a escolher o melhor caminho, a evitar as armadilhas do pecado e a desfrutar da paz, da prosperidade de Deus, a cujo Ele oferece a seus filhos. Ao aplicarmos alguns princípios desse salmo em nossas vidas, teremos uma vida de qualidade e bem-sucedida, tanto física e principalmente espiritual. O Salmos 1 também nos garante que aqueles que meditam na palavra de Deus serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. No entanto, esse sucesso não é necessariamente limitado em termos mundanos, mas em conformidade com a vontade de Deus. Como cristãos, nossa busca pelo sucesso deve estar alinhada com os princípios e valores do reino de Deus. Ao fazê-lo, encontraremos realização e significado em nossa jornada espiritual. Versículo 2, tratado nessa lição, nos lembra da importância da meditação na palavra de Deus. Meditar não é apenas ler a Bíblia, mas também refletir profundamente sobre o que ela diz. É deixar as Escrituras penetrarem em nosso coração e mente, permitindo que moldem nossa perspectiva e ação. Como cristãos hoje, devemos fazer da palavra de Deus uma parte essencial da nossa vida diária. Isso não apenas nos enriquecerá espiritualmente, mas também nos guiará em nossa jornada de fé. Já o versículo 3, tratado nessa devocional, compara o homem que medita na palavra de Deus a uma árvore plantada junto à corrente de águas. Essa imagem, amados, ilustra a importância de enraizarmos a nossa fé em Deus. Assim como a árvore depende da água para crescer e produzir frutos, nós dependemos de Deus para crescer espiritualmente e dar frutos. Em um mundo repleto de distrações e desafios, nossa firmeza em Deus nos torna resilientes e capazes de enfrentar qualquer circunstância. O Salmos 1, amados, nos apresenta um contraste entre dois tipos de pessoas, os justos e os ímpios. Os justos são aqueles que amam a lei de Deus e se deleitam em meditar nela de dia e de noite. Eles são como essas árvores que são plantadas junto às correntes de água.
que dão tempo certo, dão frutos cujas as folhas não murchem. Eles prosperam em tudo quanto fazem, porque seguem o caminho dessa sabedoria. Já os ímpios, irmãos, são aqueles que rejeitam a lei de Deus e andam no conselho dos ímpios, se detêm no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Eles são como uma palha que o vento espalha, que não tem raiz nem fruto. Eles perecem no juízo de Deus, porque seguem o caminho de insensatez. Nos dias de hoje, irmãos, nós enfrentamos desafios únicos com a rápida disseminação de informações, a diversidade de influência e a pressão da cultura secular. Vivemos em um mundo cheio de vozes que nos tentam desviar do caminho de Deus. A mídia, a cultura, os amigos, a moda, as ideologias, as falsas religiões, elas vêm nos oferecer conselhos que parecem bons aos nossos olhos, mas na verdade nos levam à morte espiritual. Precisamos ter cuidado com quem ouvimos e com quem nos associamos. Precisamos examinar tudo à luz da palavra de Deus, que é a nossa fonte de sabedoria e de verdade. Mas não basta apenas evitar o mal. Precisamos também buscar o bem. Precisamos cultivar um amor pela lei de Deus, que é perfeita e nos ensina o caminho da vida. Precisamos meditar nela constantemente, guardando-a no nosso coração e praticando-a no nosso dia a dia. Precisamos nos deleitar na presença de Deus, louvando por quem Ele é e pelo que Ele nos fez por nós. Precisamos frutificar para a sua glória, servindo com os dons que Ele nos deu e compartilhar o seu amor com os outros. E se fizermos tudo isso, amados, experimentaremos as bênçãos prometidas nesse salmo. Seremos felizes porque teremos comunhão com Deus. Seremos fortes porque teremos raízes profundas na sua graça. Seremos produtivos porque teremos propósito e direção na sua vontade. Seremos vitoriosos porque teremos proteção e favor no seu juízo. Que possamos seguir o caminho da sabedoria, conforme nos ensina o livro de Salmos, e assim glorificar a Deus com as nossas vidas. Que você tenha uma excelente semana e nos vemos na próxima aula. Fiquem todos na paz do Senhor.